Amados, vamos para a palavra do Senhor? Sem delongas. Estamos numa série Nisto Cremos. Nisto cremos os fundamentos da fé cristã. A semana passada nós falamos a respeito do batismo. Amados, eu estou muito feliz com aquilo que Deus tem feito através dessas ministrações. Na minha memória, e seria, na minha cabeça, né, seria apenas uma série de mensagens simples, né, onde estaríamos estabelecendo o fundamento da fé cristã, e eu estou muito contente com aquilo que Deus tem feito. Né, algumas pessoas têm nos procurado e têm falado para nós a respeito daquilo que elas têm vivido através dessa série de mensagens. Para alguns tem sido apenas o fortalecimento daquilo que já se crê, para outros tem sido libertação, por incrível que pareça, né? E eu louvo a Deus por isso que Deus está fazendo, amém? E hoje nós vamos falar da ceia do Senhor, amém? Muito pouco se prega sobre a ceia do Senhor. Existem muitas questões que envolvem o ato da ceia, né? Existe uma religiosização, vamos dizer assim, né? Da ceia do Senhor, queridos, que precisa, né? Existe muito místico, existem muitas coisas que envolvem a ceia, que faz muitas vezes a gente criar alguns tipos de barreiras ou até mesmo alguns tipos de pensamentos que nada estão relacionados com as Escrituras, amém? Então hoje nós vamos aqui trazer uma ministração sobre a ceia do Senhor. O tema da mensagem é ceia do Senhor, expressão de amor ou expressão de julgamento? Porque por muito tempo a ceia do Senhor ela se tornou a expressão de juízo, né? Muitos acabam julgando as pessoas, né? Até mesmo a própria igreja, líderes acabam usando a ceia para, como que eu posso dizer, para tentar julgar as pessoas, determinando quem deve, quem não deve participar ou não, né? E quais são os requisitos para participar. Enfim, queridos, vamos acertar todas essas questões, vamos fazer esse ajuste dentro das Sagradas Escrituras, amém? Abra comigo a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 17 ao versículo de número 34. Diga-se de passagem, este é o único texto bíblico, único. Você não vai encontrar outro texto bíblico que traz a doutrina da Santa Ceia. Você não vai encontrar em nenhum outro texto, em nenhum outro momento das Escrituras, você vai encontrar ou o apóstolo Paulo ou qualquer dos apóstolos falando a respeito da ceia. Então, sendo este o único texto, ele tem que ser a base, ele tem que ser o fundamento. Amém, queridos? Você não vai encontrar nenhum outro texto. O que passar desse texto é apenas dogma da igreja ou das igrejas. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 ao versículo 34. O texto diz assim: entretanto, nisso que vou dizer não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu acredito, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não, pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor,
come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, darei instruções a vocês. Amém, queridos? Amados, esse é o único texto que você vai encontrar que regula, que traz a doutrina da Santa Ceia. Esse texto, por muitos anos, ele foi usado de uma maneira meio que tenebrosa, porque quando vai se ministrar a ceia e lê, e faz a leitura desse texto, a gente já pensa, quem come bebe indignamente. Esse indignamente, queridos, ele foi construído um pensamento totalmente equivocado do que aquilo que verdadeiramente significa. Esse indignamente, por exemplo, muitas pessoas pensam que a pessoa tem que ser batizada. Se não for batizada, a pessoa está tomando indignamente. É isso que as Escrituras dizem? Vamos estudar. Vamos ver pelo conjunto das Escrituras. Amém? E várias outras coisas foram ensinadas acerca disso. Agora, amados, é muito importante a gente aprender a diferenciar, a fazer distinção dentre aquilo que é doutrina e aquilo que é dogma. Talvez essas duas palavras você já ouviu muito, né? Por exemplo, uma igreja de doutrina. O que é uma igreja de doutrina? Para nós, né, que muitas vezes de maneira leiga achamos que igreja de doutrina é igreja de usos e costumes, né? Onde as irmãs usam saia, cabelo comprido, sovaco cabeludo, que não pode raspar o sovaco, enfim. Isso não é doutrina, isso é dogma. Então nós precisamos fazer a diferença, fazer a distinção entre dogma e doutrina. O que é doutrina? Se você quiser tomar nota, fique à vontade. A palavra doutrina, você vai encontrar várias vezes ela especificamente na Bíblia. Você vai encontrar a palavra no grego didascalia. E didascalia fala de instrução, ensino. Refere-se ao ensino inerrante das Escrituras. A doutrina divina, que é a doutrina que vem de Deus, os ensinos que vêm de Deus, em primeiro lugar, ela é bíblica, ela tem que ser 100% bíblica. Não pode haver outro meio, tem que ser bíblica. Ela é ortodoxa, isso significa que ela é imutável. Ela é firme. Ela não tem como você negociar com ela. E ela é sadia. A vantagem da doutrina bíblica é que ela jamais vai trazer prisão para as pessoas. Ela jamais vai adoecer as pessoas. Ao contrário, ela vai trazer liberdade. Ela vai trazer libertação. Amém, queridos? Diferente de dogma. Então, doutrina é o ensino inerrante das Escrituras. Então, a partir de agora, quando alguém falar para você, olha, é a igreja de doutrina. Sim, porque o ensino das Escrituras é um ensino inerrante. Isso é o que significa a palavra doutrina. Agora, amados, substituiu-se a palavra doutrina por dogma. E o que é dogma? A palavra dogma, que também é uma palavra grega, significa decreto, sentença ou exigência. Termo usado para definir as exigências, direitos e deveres de pessoas para se tornarem participantes de uma religião. Então o que acontece? Vamos imaginar que alguém funda uma religião. Então dentro daquela religião, o que ela vai fazer? Normalmente, principalmente as igrejas convencionais que são ligadas à convenção, eles têm algo chamado regimento interno. Este regimento interno nada mais é do que o dogma. Então ali eles colocam, né? Tudo se coloca, olha, se fulano fizer isso, vai acontecer isso, o direito dos membros é esse, o dever tem que ser esse. Se você quiser ser participante, você tem que se enquadrar neste regimento interno, ou seja, neste dogma. Então muitas coisas que são tidas como bíblicas, na verdade não são bíblicas, são dogmas.
São exigências de uma igreja ou de uma religião. Aqui, por exemplo, nós temos também os nossos dogmas. Não vai achando você que, porque parece ser... Não, querido. Nós temos os nossos dogmas. Por exemplo, eu não concordo e não aceito pessoas fazerem tatuagem. Por mais que a Bíblia não revele que seja pecado, aqueles que servem comigo no ministério eu não aceito. Mas não precisei criar um regimento interno para isso. Eu tenho meus motivos para não aceitar. Tenho motivos bíblicos e tenho motivos espirituais para não aceitar. Você me entende? Então, eu estou aqui também, mas a pessoa que faz vai para o inferno? Eu não estou falando isso. Eu não posso dizer isso. Eu estou dizendo que isso é um dogma. Amém? Você está comigo? Sim ou não? Então, todo lugar tem os seus dogmas. Todo lugar tem as suas exigências. Isso faz parte. Por exemplo, você que é empresário, lá na sua empresa você também tem as suas exigências. Não tem o padrão da empresa? Pastor Jean, pastor Amel, lá na empresa de vocês não tem um padrão? Então, aquilo é um dogma. Amém? Quem quiser trabalhar na empresa de vocês vai ter que se enquadrar naquele dogma. Então, isso são dogmas, são exigências. Amém? Se tratando das coisas concernentes à doutrina divina, eu não posso confundir dogmas eclesiásticos ou dogmas religiosos com doutrina bíblica inerrante. E é aqui que está o problema. Muitos, por muito tempo, pegaram os padrões dogmáticos que nasceram desde o primeiro século da igreja e fizeram disso como um padrão ou uma doutrina bíblica. Como, por exemplo, a questão de ser batizado para participar da ceia. Essa ideia surgiu entre o ano 100 e o ano 165 depois de Cristo. O primeiro a falar a respeito disso foi um dos patriarcas gregos da igreja, chamado Justino Mártir. Justino Mártir, dentro do primeiro século da igreja, havia os dogmas, aquilo que a igreja acreditava, chamado didaquê. Didaquê era um conjunto de ensinos que os patriarcas da igreja, quando a gente fala dos patriarcas, falamos dos padres gregos, dos patriarcas gregos da igreja. Irineu, Potino, Policarpo, enfim, Justino e vários outros, eles deixaram como instrução para a igreja. E dentro do pensamento de Justino Mártir, ele disse o seguinte, isso escrito na Didaquê: este alimento se chama entre nós Eucaristia, falando da Santa Ceia. Você que vem da igreja romana já deve ter ouvido falar da palavra Eucaristia, sim ou não? O que significa a palavra Eucaristia? A palavra Eucaristia é uma palavra grega que significa ação de graça ou gratidão. Eucaristia, ação de graça, Thanksgiving, né, no inglês, ou ação de graças, muito simples, ação de graça. Amém, querido? Este alimento se chama entre nós Eucaristia, da qual ninguém pode participar, a não ser que creia serem verdadeiros os nossos ensinamentos, e se lavou no banho que traz a remissão dos pecados e a regeneração, e vive conforme o que Cristo nos ensinou. Isso foi declarado por Justino Mártir. Entre o ano 60, ele nasceu no ano 100, dizem que ele nasceu no ano 100 e morreu no ano 165. Então, dentre esse tempo, Justino Mártir fez essa declaração que passou a fazer parte da Didaquê. Então a ideia do batismo, essa água que Justino está falando, é as águas do batismo. Porém, eu não posso confundir, isso é dogma. A Didaquê, por exemplo, que é as doutrinas ou a tradição, também conhecida na igreja romana como a tradição romana, ela não pode ser confundida com doutrina bíblica. Isso foi um pensamento de Justino Mártir. É a maneira como ele enxergava a importância da ceia do Senhor. Amém, queridos? Então a ideia de ser batizado para participar da ceia nasce do patriarcado e não da Bíblia. Você está entendendo, sim ou não? Eu não posso, vou repetir, não pode se confundir dogma eclesiástico ou dogma religioso com doutrina inerrante das Escrituras. É preciso fazer distinção entre um e outro. Amém, queridos? Agora, dentro da doutrina da ceia, por exemplo, existem duas linhas. Você que vem da igreja romana, né, talvez você
tenha essa ideia, que é a doutrina da transubstanciação e a doutrina da consubstanciação. Quem já ouviu falar sobre isso? O que seria a doutrina da transubstanciação? Que é uma doutrina romana que nasceu, se não me falha a memória, em 1225, no Concílio de Latrão, que foi determinado a doutrina ou dogma da transubstanciação. Então, no que se acredita? Que no momento da ceia, quando consagrado o pão e o suco da videira ou o vinho, ele se transforma no corpo de Cristo. Então, há uma transformação da química ou daquela mistura. Há uma transformação. A crença ou o dogma da transubstanciação crê que há uma transformação do pão. O pão, ele literalmente se torna o corpo, e o suco da videira ou o vinho, ele literalmente se torna o sangue. Isso não é o que a Bíblia diz e o que a Bíblia revela. Porque não tem como algo se transformar em outra coisa. Amém, queridos? Então nasce exatamente para combater um outro pensamento, que é o pensamento da consubstanciação. O que se crê a doutrina da consubstanciação, que é a doutrina, inclusive, que é o dogma que nós cremos. Que há sim a presença de Cristo nos elementos da ceia, mas não a transformação. O pão não pode se transformar em corpo. O suco da videira não pode se transformar em sangue. Amém, queridos? Todavia, este ato traz a presença elementar de Cristo. Amém, queridos? Dentro dessa química. E quando isso é ingerido, nós estamos trazendo a vida de Cristo para dentro de nós. Você está me entendendo ou não? Então, essa questão da transubstanciação também foi um dogma estabelecido por Justino Mártir na Didaquê, quando ele diz: de fato, não tomamos essas coisas como pão comum ou bebida ordinária, mas de maneira como Jesus Cristo, nosso Senhor, feito carne, por força do verbo de Deus, teve carne e sangue por nossa salvação. Assim nos ensinou que, por virtude da oração ao verbo que precede de Deus, o alimento sobre o qual foi dita a ação de graças, alimento com o qual, por transformação, se nutrem nosso sangue e nossa carne. É a carne e o sangue daquele mesmo Jesus encarnado. Foi isso que os apóstolos, nas memórias por eles escritas, que se chamam evangelhos, nos transmitiram, que assim foi mandado a eles, quando Jesus, tomando o pão e dando graças, disse: fazei isto em memória de mim, este é o meu corpo. E igualmente, tomando o cálice e dando graças, disse: isto é o meu sangue, e só participou isso a eles. Amém? Então, é um dogma, é um pensamento de Justino Mártir. Ele acreditava que havia uma transformação do elemento. O pão se transformava verdadeiramente no corpo, e o sangue, ele transformava-se literalmente, aliás, o suco da videira, ele se transformava literalmente do sangue. Amém, queridos? A consubstanciação foi adotada por Lutero, já na Reforma Protestante. Ela foi adotada, é a doutrina que, desde então, toda a linha protestante adota. É a consubstanciação. Há, sim, a presença de Cristo nos elementos da ceia, não a transformação. Amém, queridos? Não se transforma o elemento não se transforma, em hipótese nenhuma. Todavia, a presença de Cristo, ela simplesmente é fato na Santa Ceia. Então, todas as vezes que você participa da ceia, você precisa saber que esses elementos, eles carregam a presença de Deus após serem consagrados. Amém, amados? Até aí, tudo bem? Pastor, então, tudo isso que o senhor está falando, diferença de dogma, diferença de doutrina, o que verdadeiramente é doutrina bíblica a respeito da ceia? Porque até então nós estamos falando de dogma, batismo, dogma. Pior do que o dogma, deixa eu aqui fazer uma denúncia. Você me permite? Por muitos anos a igreja, ela começou a usar a ceia do Senhor, que é um sacramento, para dominar pessoas, principalmente o evangelicalismo.
Quem aqui, por exemplo, nunca fez parte, de repente, você fez parte disso, que quando aconteceu um fato que iria contra os dogmas daquela igreja, você simplesmente foi dito para você, você está proibido de participar da Santa Ceia. Você está afastado da Santa Ceia. Você não pode participar da Santa Ceia, você vai ficar sem participar durante X período. Ou em outras coisas, em outros... Eu não sei se você ouvia programa de rádio, pessoas que são proibidas de tomar ceia porque não dão dízimo. Pasme você. Mas tinha um programa de rádio de uma igreja até renomada, né, conhecida no Brasil, né, que inclusive era citado até o nome dos membros que não davam o dízimo. Falou, fulano de tal, você não deu o dízimo, não participe da ceia. Entendeu? Então, os homens, amados, principalmente o evangelicalismo, se apoderou da ceia para dominar pessoas e para dizer para pessoas, para julgar pessoas, dizendo se ela pode, se ela não pode, se ela deve, se ela não deve, se ela está apta, se ela não está apta. E eu quero denunciar, querido, se você, por um acaso, vem dessa linha e você um dia se sentiu ferido, em primeiro lugar eu te peço perdão, porque feriram você com aquilo que não deveria ter usado, que é a ceia do Senhor. E você vai aprender aqui que nenhum ser humano, mesmo sendo líder, vou falar de mim, eu mesmo sendo líder desta comunidade, mesmo sendo apóstolo de Jesus Cristo, apóstolo da igreja, eu podia ser um substituto querubim, querido, a quarta pessoa da Trindade. Eu não tenho autoridade sobre a ceia. Não foi conferido a homem algum a autoridade sobre a ceia do Senhor. Principalmente, pior ainda, usar a ceia do Senhor para julgar pessoas, para trazer juízo e até mesmo condenação. Quem somos nós para condenar quem que seja? Onde está escrito, onde Deus, onde Jesus, onde os apóstolos deu autoridade a qualquer ministro sobre a ceia do Senhor? Para este usar a ceia do Senhor para julgar, para condenar pessoas. Isso, amados, eu tenho por costume chamar de despotismo. Você conhece o que é um déspota? Déspota é aquele que usa de autoritarismo, entre aspas, autoridade que não lhe foi conferida. Ele pega coisas que não pertencem a ele e usa aquilo em favor de si mesmo para impor cajado de feitiçaria sobre as pessoas. Para impor uma ditadura sobre as pessoas, principalmente dentro de igreja. Pastores, apóstolos, pessoas que pensam que mandam nas pessoas. Que querem fazer com que as pessoas se tornem dependentes de si. Se você é oriundo disso, querido, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão. Se você algum dia foi ferido, que eu também já fui. Já fizeram isso comigo também. O que eu estou ministrando para vocês, eu não estou falando do que eu não conheço. E não do que eu não vivi. Porque eu já vivi isso. E eu sei o quanto é humilhante. Principalmente quando ainda se fala de púlpito. O pastor sobe na tribuna, sobe na frente do púlpito e fala: fulano não vai participar porque está em pecado. E por acaso o que está aqui está santo? Quem está pecando mais? Sou eu que muitas vezes confessei um pecado ou aquele que está me julgando? Então é umas coisas que não tem, como dizia o meu sogro, não tem anexo. Não tem, sabe, não tem, amados, não tem lógica. O que acontece? As pessoas fecham a Bíblia, é isso que eu fico louco da vida com isso. As pessoas fecham a Bíblia e abrem os seus regimentos internos e impõem às pessoas o regimento interno como se fosse doutrina inerrante das Escrituras e condena as pessoas. Se a mulher usa calça, vai para o inferno. Se não sei o quê, se o homem usa bermuda e jogar futebol, vai para o inferno. Quem deu autoridade para a igreja mandar pessoas para o inferno? Quem deu autoridade?
Se nem a Bíblia, se nem Jesus nos conferiu essa autoridade de condenar quem quer que seja. Quem foi o incircunciso que inventou um troço desse? O que é verdadeiramente doutrina bíblica a respeito da ceia, queridos? Vamos para a Bíblia? Sua Bíblia na mão ou ligada na Bíblia, não no Instagram, hein? Se alguém abrir no Instagram, vai queimar teu celular. Primeira coisa que você precisa saber sobre a ceia. Foi Jesus que estabeleceu a ceia. Amém? Abra sua Bíblia, Lucas 22, versículo 19 ao 23. É importante, queridos, você abrir a Bíblia e tomar nota para nunca mais você ser enganado. Amém? Nunca mais você vai ser enganado sobre isso. Lucas 22, do 19 ao 23, diz assim: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas é daquele que o trair. Eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer aquilo. Amém? Aqui Jesus está estabelecendo a doutrina da ceia. Mateus 26 também vai dizer isso. Se não me falhar a memória, Marcos 14. Você também vai ver Jesus estabelecendo a doutrina da ceia. Agora, por que eu fiz questão de usar o Evangelho de Lucas? Porque o Evangelho de Lucas, ele traz dois fatos interessantes. Primeiro fato interessante: Judas estava na ceia. Amém ou não amém? Isso significa que para você participar da ceia, você precisa estar perfeito? Você precisa estar sem pecado, como muitas pessoas já aprenderam? Olha, porque você não pode estar em pecado. Amados, eu nasci em pecado. Eu fui gerado em pecado. Enquanto eu estiver nesse corpo de morte, eu serei pecador. Judas estava na ceia e Jesus serviu a ceia para aquele que iria o trair. Você está me entendendo ou não? Agora eu vou te contar um fato pior. Pedro. O próprio contexto diz que Pedro nem convertido era e participou da ceia. Vou te provar. Vai em Lucas 22 ainda. Só pegar o contexto aqui. Versículo 31. Pedro, gente, ainda bem que aqui no nosso meio não tem nenhum Pedro da vida. Amém? Eu profetizo. Não tem. Pedro era o cara que achava que era melhor que os outros. Não, Senhor, porque eu te amo, eu jamais vou deixar o Senhor morrer. Porque o Senhor não, porque eu estou pronto para morrer contigo. Quando Pedro fala isso, olha o que Jesus fala para Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Agora olha o que Jesus diz para ele: e quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Pedro nem convertido era quando participou da ceia. Nem convertido Pedro era. A conversão de Pedro, de fato, acontece lá no Evangelho de João, quando Jesus vai buscar Pedro de volta.
e restaura o ministério de Pedro quando fala: Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Então, nem convertido, biblicamente falando, nem convertido Pedro era. Nem convertido Pedro era quando participou da ceia. Então, queridos, a ceia, ela foi instituída por Jesus. Segundo ponto que você precisa saber sobre a ceia era praticada desde a igreja primitiva. Atos 2:46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Esse partir do pão é o ato da ceia. E quando que eles faziam? Todos os dias. Pastor, então quer dizer que pode celebrar a ceia todos os dias? De acordo com a Bíblia, o próprio apóstolo Paulo diz: todas as vezes que vos reunirdes. Ou seja, todas as vezes que tiver culto, pode celebrar a ceia. Pastor, mas não vai estar cometendo pecado? Não, é todas as vezes que vos reunirdes. E da onde surgiu a ideia de participar uma vez por mês? Eu pesquisei e também não sei. Não existe qualquer indício da onde surgiu que tem que ser uma vez por mês. Biblicamente falando, é todas as vezes que vos reunirdes. Poderíamos aqui, por exemplo, celebrar a ceia de quinta, sábado, quando tem culto reflection, e domingo. Tem culto, celebra a ceia. Isso seria o ideal. Da outra vez, alguns anos atrás que eu ministrei sobre a ceia, nós fizemos um mês inteiro celebrando a ceia. Todo domingo tinha a Santa Ceia. Fizemos, não sei se alguém lembra disso. Você lembra disso, Gilmar? Né? Foi um mês, eu sei que foi um mês inteirinho que nós fizemos a ceia todo domingo. Por quê? Nós precisamos tirar o dogma. Tire o dogma da sua cabeça. A Bíblia diz: todas as vezes que vos reunirdes. Então a ideia de a cada 30 dias, a cada um mês, isso é dogma de cada igreja. O dia que me deu uma louca, nós vamos celebrar a ceia todo domingo. E detalhe, deixa eu ensinar algo para você. A ceia, diferente do como nós fazemos hoje, que é um pedacinho de pão e um cálice de suco, era uma mesa. É tipo um almoço mesmo, uma janta, gente. Era como celebrar o Shabat. Se consagrava o pão, se consagrava o suco da videira, mas havia uma mesa posta onde todos participavam. Isso era a ceia na igreja primitiva. Tanto que você vai ver, deixa eu só pegar aqui. Onde que eu anotei? Aqui, ó. Quando falo dos falsos profetas, Pedro e Judas, o apóstolo Pedro e o apóstolo Judas, vão mencionar o ato da ceia como festa ou celebração da fraternidade. 2 Pedro, por exemplo, se não falar a memória, 2 Pedro 2,13. Coloca para mim, por gentileza, 2 Pedro 2,13. Só para saber se é. Eles receberão retribuição pela justiça, prazer, quando participam das festas de vocês. Essas festas, essa festa dita por Pedro, em uma outra versão, na versão King James, mais especificamente, fala a festa da fraternidade, que foi traduzido por fraternidade, usado o termo ágape. No grego, usado o termo ágape. Então, a ceia, ela era conhecida como a festa do amor, a festa da fraternidade. Judas faz essa citação, se não me falha a memória, no versículo 12, e Pedro faz em 2 Pedro 2,13, que nós acabamos de ler. A festa do amor. Agora, fazendo todas essas citações, e você entendendo agora o que é doutrina bíblica, o que Paulo quis dizer no único texto que regula a ceia, que foi o texto que nós lemos? O que Paulo estava querendo dizer? Paulo estava trazendo um dogma, ou Paulo, né? Paulo estava trazendo um dogma, ou Paulo estava ensinando a maneira correta de se celebrar a ceia? Vamos entender aqui, queridos, pegando todo o contexto. Por exemplo, primeira coisa que Paulo nos aponta na igreja de Corinto. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que Paulo estava escrevendo especificamente para uma igreja.
Se você pegar desde o capítulo 1 de Corinto, era uma igreja problematicíssima. Era uma igreja que tinha diversos problemas, mas muitos problemas. Era crente processando crente, tinha problema de incesto dentro da igreja. Pastor, mas dentro da igreja? Dentro da igreja. Haviam vários problemas. Dentre os diversos problemas que haviam na igreja de Corinto, tinha o problema na hora de celebrar a ceia. Então, o primeiro apontamento que Paulo faz, no versículo 17 e 18, é: a ceia estava causando divisão na igreja. Estava dividindo pessoas. Pessoas mais importantes, menos importantes. Podem mais, podem menos. Tem mais, tem menos. Vamos, coloca para mim 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 e 18. Eu quero que você faça a leitura bíblica para você entender. Entretanto, nisso que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mal do que bem. Olha a exortação de Paulo. E isso está no contexto da Santa Ceia. Da ceia, aliás. Em primeiro lugar, não existe Santa Ceia. É ceia do Senhor. Amém, queridos? A ceia não é santa, você é santo. Amém? Versículo 18. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto, creio. Vai no 19. Pois é necessário que haja divergência. Versículo 20. Já vamos direto. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. O que Paulo está dizendo aqui? Em primeiro lugar, vocês estão comendo a ceia do Senhor de maneira errada, porque está tendo divisão entre vocês. Ao invés de vocês fazerem da maneira correta, ao invés de vocês fazerem de uma maneira que dignifique o nome de Cristo, vocês estão fazendo de uma maneira que está dividindo, está classificando. Você está entendendo, querido? Sim ou não? Vocês estão classificando pessoas, está dividindo a igreja, tentando fazer com que há uma, como é que eu posso dizer assim? Existe uma classe especial que pode e outra que não pode. Então o primeiro apontamento de Paulo a respeito da ceia é: a ceia não está fazendo bem para vocês, porque vocês estão dividindo as pessoas. Está tendo divergência. Segundo, a ceia estava promovendo humilhação aos que nada possuíam. Coloca para mim versículo 20 ao versículo 22, do mesmo texto. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Versículo 21. Porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto fica com fome, outro se embriaga. Você percebeu que era um contexto de mesa? Não era simplesmente o pãozinho e o suco de uva? Então o que estava acontecendo? Os irmãos beberrão pegava a ceia, enxugava na manguaça, e os outros irmãos ficavam. Eu quero que você imagine uma cena que quando eu leio esse texto, eu não sei se você consegue imaginar a situação. Imagine uma situação em que alguém está na sua casa. Imagina que sua casa está cheia de gente. Enquanto uns estão sentados na mesa, comendo, bebendo, né? Os outros, imagina que tem outras pessoas olhando você comer e não pode participar do mesmo que você. Era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Se sentava à mesa para beber e comer aqueles que, entre aspas, eram considerados os mais importantes. Enquanto outros estavam passando fome, enquanto outros estavam ali nas reuniões, nos cultos, sem poder participar da mesa. E Paulo está veementemente condenando esse tipo de circunstância. E aí ele vai ensinar como se participa da ceia. Ele conta o ato: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que todos sabem, o corpo carrega a presença de Cristo, o pão carrega o corpo de Cristo, o sangue e tal. Ele vai dizer aqui, versículo 26, por gentileza.
Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Primeiro ponto, quando você vai participar da ceia, você precisa entender que é um ato de lembrança daquilo que Cristo fez na cruz. Pastor, por que participamos da ceia? Porque estamos nos recordando da obra de Cristo na cruz. Amém? Entenda algo, querido. Não é a ceia que te santifica, é você que santifica a ceia. Porque você está se recordando daquilo que Cristo fez. Por isso que é memorial. Muitos dizem que a ceia é memorial, porque você traz a memória. Jesus morreu na cruz. Até que ele venha, declara que ele está vivo. Mas ao terceiro dia, o amor se levantou. Acabamos de cantar. Isso é a ceia. É trazer à memória o que Cristo fez na cruz. Então, todas as vezes que você for participar da ceia, lembre-se o porquê você está participando. Você está se lembrando do que Cristo fez por você, por sua família. Amém? Na cruz do Calvário. Segundo ponto, não pode participar da ceia indignamente. E aqui você vai entender o que é indignamente. Amém? Versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Muitos pegaram esse texto e fizeram dele um terror. Olha, porque, amados, eu gosto muito de uma frase de João Calvino, que ele diz que a sua indignidade nasce quando ele se acha digno. Quem determinou quem é digno ou não é? O próprio texto diz. Paulo explica a indignidade no contexto quando muitos usam a ceia para dividir e fazer acepção de pessoas. Sabe onde nasce a indignidade? Não é, queridos, quando você simplesmente se acha pecador. Briguei com a esposa, não vou participar da ceia. Então, se for assim, você tem que morrer, irmão. E não adianta nada você não brigar com a esposa, acaba de tomar a Santa Ceia e briga com a esposa na hora que chega em casa no domingo. Qual que é a diferença? Hã? Quem ensinou isso? E o que eu acho lindo, assim, logicamente existem alguns pontos de divergência, mas existem muitos pontos de convergência. João Calvino diz que quem dignifica o homem para participar ou não da ceia é o Senhor, porque tudo vem dele. Amados, nós não somos dignos de absolutamente nada. Só quem tem coragem, levante a mão e diga: eu não sou digno de absolutamente nada. Paulo deixa isso bem claro em 1 Timóteo, quando ele diz para Timóteo: e esta palavra é digna de toda aceitação. Jesus Cristo morreu por todos os pecadores, ao qual eu sou o pior. O homem que doutrina a Santa Ceia, que diz que não se deve participar indignamente, se considera o pior dos pecadores. E muita gente santarrão de terninho e gravata achando que é bom. O que é indignidade? Quando que há indignidade de acordo com o que Paulo está dizendo? Vamos voltar ao contexto. Eu me torno indigno quando eu pego a ceia para julgar pessoas. Isso é participar indignamente. Quem aqui nunca? Eu vou falar para vocês da minha época. A gente ia participar da ceia, a gente ficava de olho nos diáconos para ver quem que não ia participar. Vocês estão rindo porque vocês já fizeram isso, hein? Hã? A gente ficava assim, né? Olha, segurando os elementos da ceia, só assim, ó. Acabava o culto da ceia, reunia o círculo da miséria, quer dizer, o círculo da oração. Viu? Você reparou que o fulano não participou da ceia? Deve estar em pecado. O que será que ele fez? Você percebeu que o fulano não participou a fulana? Menina misericórdia, a casa caiu.
Então, quando a ceia ela é usada para julgar pessoas, para condenar pessoas ou para dividir a igreja, ela se torna uma ceia indigna. E se eu faço isso, eu me torno indigno de participar dela. Você entendeu ou não? Por isso não se usa a ceia para julgar pessoas. Isabela, eu sou o líder, eu sou o sumo apóstolo da sua confissão. E olha, eu estou declarando que você não vai participar da ceia durante 6 meses, porque você está em pecado. Deixa eu perguntar uma coisa. Ricardo, você tem as suas 2 filhas. Elas cometem erros, sim ou não? Você teria coragem de deixar elas sem sentar na mesa para comer só porque elas pecaram? Você daria comida para elas? Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, você acha que Deus vai tirar alguém da mesa? Eu não sei que Deus é esse, que essas pessoas estão, que tira as pessoas da mesa. Deus não tira as pessoas da mesa. São os homens que tiram as pessoas da mesa. E isso é indigno. Então, quando que eu me torno indigno? Quando eu uso a ceia para julgar, quando eu uso a ceia para dividir, quando eu uso a ceia para condenar pessoas. Então é ali que nasce a indignidade. Então, Paulo não está falando que você não pode estar em pecado, porque, querido, preste bem atenção, você pode participar hoje nós vamos participar da ceia, você pode acabar de participar da ceia aqui e até involuntariamente cometer um pecado, sim ou não? Quão miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Amém, queridos? Então, nunca mais pense que indignidade é porque lá em casa você teve uma discussão com a esposa e você não pode participar da ceia. Querido, peça perdão para a esposa. Se esse é o problema. Ah, pastor, que eu não vou com a cara do irmão na igreja. Pede perdão. Então você não vai participar da ceia, não porque você está em pecado, porque você é orgulhoso, porque você é orgulhosa, porque você é arrogante, porque você é prepotente. Não invente outra coisa. Porque para toda discussão existe o tal do perdão, sim ou não? Agora, se todas as... Deixa eu ficar quietinho. Queridos, terceiro, a participação da ceia, decisão pessoal. Versículo 28. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. O que está dizendo? Examine-se o homem. Examine-se o homem. Eu tenho obrigação de examinar a sua vida, saber se você deve ou se você não deve? Eu tenho autoridade para examinar você? Não tenho. Por quê? Participar ou não da ceia é uma decisão pessoal. É uma decisão unilateral. Sou eu que decido se quero participar ou não. Eu vou examinar a minha vida. Eu vou cuidar da minha vida. E então, eu vou participar do corpo e vou participar do sangue. Mas é uma decisão unicamente minha. Pastor nenhum tem autoridade para dizer se você pode ou se você não pode. Líder nenhum tem autoridade para dizer se você pode ou se você não pode. Convenção nenhuma tem autorização, nem de Cristo, e nem autorização apostólica para dizer se você pode ou se você não pode participar da ceia. Ah, pastor, mas e a criança? O senhor não vai, o senhor serve ceia para a criança? Ah, mas se a gente fosse analisar, as crianças são mais aptas que nós. Porque elas estão no estado de inocência. Se alguém teria dignidade de participar, seria as crianças. E eu uso um único texto para dizer. Quando as pessoas começam a trazer crianças, os discípulos incomodados, o que Jesus disse? Deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Aquele que não se tornar como uma criança, o que é se tornar como uma criança? Humilde, dependente,
não pode entrar no reino. Não pode, pior que não entrar é receber, não pode receber, aliás, não pode receber o reino. Então, se existe alguém mais apta que qualquer um de nós aqui, são as crianças. Porque elas, por causa da inocência, já estão salvas. Se Jesus volta hoje, elas vão tudo embora. E muitos de nós, por achamos que podemos mais, podemos ficar. A participação da semana 4, é preciso aprender a discernir o corpo de Cristo. Versículo 29 e 30. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Segura esse texto, por favor. Deixa ele na tela. Amados, o que é discernir o corpo? Quem é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Amém ou não amém? Eu vou perguntar de novo. Quem é o corpo de Cristo? Amados, quem come e bebe para a sua condenação? Quando você não sabe discernir o que é igreja. Quando você não entende o que é igreja. Porque Paulo, quando ele está falando no contexto do corpo. E ele vai falar desse contexto já no capítulo 12. Quando ele diz: há muitos membros, mas um só corpo. Cristo é a cabeça, nós somos os membros. No capítulo 12 ele já vai tratar disso. Então, quando Paulo ele está tratando da ceia, ele está tratando no âmbito do corpo de Cristo. E quando ele fala que a pessoa que come e bebe indignamente, que a pessoa que come para sua própria condenação, ele está falando em que sentido? Porque ela não discerne o que é ser igreja. Porque ela não tem entendimento do que é ser igreja. Que era exatamente o que estava acontecendo com a igreja de Corinto. Ao invés deles entenderem que igreja é um corpo que não tem pessoas mais importantes, menos importantes, não existe clero na igreja. O que é o clero? Uma classe especial de pessoas. No evangelicalismo, coloca os troninhos, nada contra, mas coloca os troninhos na frente, todo mundo senta separado, é uma briga para sentar naquele lugar que é só por Deus. E tem o importante do importante, que coloca uma cadeira mais bonita e ele escreve na frente: pastor presidente. É o clero, é a classe especial de pessoas, é os intocáveis. Você sabe que isso nasceu no farisaísmo, né? Jesus condena isso. Ai de vós, fariseus, que gosta de sentar-se nos lugares de honra. Puro farisaísmo. Nada com Bíblia. Puro farisaísmo. Nossa, hoje eu estou pegando pesado, né? Amém, queridos? Então preste bem atenção. Você precisa aprender a discernir o que é corpo de Cristo. O que é corpo de Cristo? Olha para o seu lado aí, ó. Tá tudo, olha perto de você. Dá uma olhada. Dá uma olhada toda a sua volta. Aqui nós temos diversas profissões. Aqui nós temos professor, nós temos carpinteiro, nós temos lojista, nós temos administrador de empresa, nós temos calçadista, nós temos nosso querido delegado, né? Nós temos enfermeiro. Amados, isso fica lá fora. Aqui é um corpo só. Por que eu pedi para você olhar? Porque aqui estamos todos no mesmo nível. Não tem diferença. Isso é corpo de Cristo. Se é para Jesus, ele merece mais. Você precisa entender isso. Igreja, não existe classe especial de pessoas. Aliás, diga-se de passagem para quem não sabe, essa ideia de que existe uma classe especial de pessoas é condenada por Jesus em Apocalipse, quando ele fala dos nicolaítas. Depois você lê Apocalipse 2,15, se não me falha a memória, quando ele vai condenar, fala assim: ó, tenho contra vocês agora que vocês estão aceitando a doutrina dos nicolaítas. Quem que eram os nicolaítas? Era uma classe de pessoas que achava que existia superpoderes sobre algumas pessoas, que algumas pessoas podiam mais que as outras. Foi desse pensamento dos nicolaítas que nasceu o famoso clero. O que é o clero? Há uma classe especial de pessoas que elas têm superpoderes, entendeu? Que elas são melhores que as outras,
E aí existe o vulgus, né? O vulgus, que é o povo, é o popular. Então, o clero não se mistura com o popular. Isso não é igreja. Igreja nunca foi isso. Quando nós olhamos no âmbito eclesiástico, Jesus, a Bíblia diz, Paulo diz que ele submeteu todos nós debaixo do pecado, para que todos nós alcançássemos a mesma graça. Quem é que ensinou que existe pessoa mais importante na igreja? Então é necessário você entender o que é igreja, para você participar. Porque quando você participar da ceia, você está participando da festa do amor. Amém? E a festa do amor é você entender que dentro do âmbito corpo de Cristo, não existe diferença. Não existe. Mas o Senhor é o pastor. E daí? Isso é só um lugar no corpo. Amém? A função, os 5 ministérios, é por isso que eu falo para você que a visão ou a doutrina dos 5 ministérios, ela é libertadora. Porque você vai entender que você não é melhor do que ninguém porque você carrega um título. Ou porque você carrega um ministério, pastor Fernando. Nós somos iguais a todo mundo. Simplesmente, os 5 ministérios nos colocam na condição de servos. Servo. O que você é, pastor, da igreja? Servo. Não existe uma escadinha que, não, queridos, deixa eu tentar achar a palavra. Quanto mais diferente a nomenclatura, mais servo eu tenho que me tornar. Então não existe esse negócio de classe especial. Estamos todos iguais. Não existe diferença entre nós. Abrace 2 ou 3 pessoas que estão pertinho de você e fala para ela, não existe diferença entre nós, irmão. Fala, nós formamos um só corpo em Cristo Jesus. Aleluia! Isso é a igreja, querido. E quando nós entendemos que isso é a igreja, aí nós vamos entender a promessa. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Isso é ser igreja. Se você não entender isso, e você participar, e você usar a ceia para tentar diferenciar pessoas, aí se eu participar dessa forma, eu vou estar participando para minha própria condenação, porque eu não discerni o corpo de Cristo. Entende como é sério? É mais sério do que você imagina. Se eu participar da ceia achando que eu sou melhor que os outros, condenando pessoas porque não participam e achando que eu sou digno porque participo, eu estou comendo e bebendo para minha condenação. E aí Paulo vai falar pior, por causa disso, existem porque não discerne o corpo de Cristo, tem um monte de gente doente, e gente que já bateu com as 10. Não mexa com a noiva de Cristo. Para você que vai assistir depois, se tiver algum pastor, você não é dono da igreja, você é servo da igreja. Nós somos servos da igreja. Nós, pastores. Paulo ainda diz que nós, apóstolos, somos colocados como motivo de escândalo. Ou seja, somos os primeiros a apanhar. Tem que discernir o corpo de Cristo. E quinto, já para concluir, a ceia não pode ser um instrumento de julgamento. Versículo 31 ao 34. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, porque o que a igreja fazia? Eu ficava vendo se os outros, a igreja de Corinto fazia se os outros podiam mais, outros podiam menos. O que Paulo está dizendo? Se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos. 32. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer,
Esperem uns pelos outros. Ou seja, todo mundo tem o direito de participar. Amém? Se alguém estiver com fome, come em casa. Eu amo Paulo, gente. E ainda tem gente que fala que ele era delicado. Não tem comida em casa, não, irmão. Vai comer em casa. Hã? Para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Que o próprio ato da ceia não seja condenável para a própria igreja. Amém, queridos? Então aprenda algo. Observações para concluir. Não é necessário. Você viu aqui? Paulo está falando que precisa ser batizado? Não quero dizer com isso que você não tenha responsabilidade. Amém? Ah, já que o pastor falou, então vou participar da ceia e nunca vou me batizar. Não, se você faz isso é porque você não crê. E vou dizer para você, se você diz que crê e não se batiza, eu vou falar igual eu falei semana passada. Se você crê e não se batiza, você está negando a sua fé. Então não use isso, é porque o pastor tá abrindo precedente para as pessoas não se batizar. Não, se você só não vai se batizar, querido, se você verdadeiramente estiver negando a sua fé. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo para você é que numa reunião como essa, hoje nós vamos celebrar a ceia, agora mesmo. Se os diáconos já quiserem se organizar, já pode se organizar. Numa reunião como essa, você não vai ser tirado da mesa. Amém? Ao contrário, eu digo para você que o ato da ceia traga sobre nós a responsabilidade da conversão genuína e do batismo. Amém, queridos? Mas você não... Falar para você que você... Olha, irmão, se você não é batizado, não participe. Eu não posso fazer isso. O que eu posso dizer para você é ensinar o que eu estou te ensinando. Amém, queridos? Não vou obrigar você... Aliás, não é só os não batizados, é para todos. Eu não vou obrigar você a participar. Mas também não vou dizer para você não participar. O que é necessário? Entendimento. Amém ou não amém? O que é necessário? Entendimento. Amém, amados? Vamos participar da ceia? Se coloque de pé, em nome de Jesus.